Estamos de volta com o Universo Feminino e agora vamos falar dos direitos dos foliões com o advogado especialista em direito do consumidor, Dr. Fabrício Pozzocco. Dr. Fabrício, seja bem-vindo ao Universo Feminino. É um prazer estar aqui para poder conversar com vocês sobre isso. É sempre bom alertar os foliões que muitas vezes nem sabem que têm seus direitos, né? Dr. Fabrício, vamos começar falando um pouquinho dos golpes que acontecem nessa época de carnaval. Quais são os principais? Olha, na época de carnaval é muito comum a gente observar dois tipos de golpe. Os golpes referentes à locação de casas para temporada e os golpes referentes à aquisição de passagens aéreas com milhas de cartão de crédito. Nossa, mas nem nessa época o pessoal fica livre disso, né? As pessoas são bem inteligentes para poder usar esses golpes, né? É uma situação complicada mesmo. E esses golpes das milhas aéreas, o que acontece? Na verdade, o golpe das milhas aéreas ele é muito comum. Por quê? Porque você que tem as milhas no seu cartão de crédito, que tem essa aquisição, você acaba, na verdade, adquirindo uma passagem na companhia aérea e acaba vendendo essa passagem nos sites comuns de comércio eletrônico. O que acontece? Regra geral, essa passagem fica marcada até 3 dias antes para a viagem. E as pessoas não costumam comprar essas passagens com tão pouco prazo, com tão pouca antecedência. Sendo assim, você acaba caindo no golpe, por quê? Porque eu que tenho as milhas aéreas, abro esse chamado na companhia, prenoto a passagem, mas não repasso as milhas aéreas. E você acaba fazendo os depósitos e me comprando isso fora de um ambiente seguro. Sendo assim, você acaba tendo um código de passagem, da qual quando você chegar para embarcar, essa passagem não vai ser válida. Entendi. E tem como o consumidor se prevenir dessa fraude? Sim. Ao invés de fazer a compra dessas passagens que são mais baratas, por conta dessas milhas aéreas que são transmitidas de uma pessoa para outra, é muito mais fácil você fazer a aquisição diretamente nas companhias aéreas. Hoje, as companhias aéreas têm a possibilidade de parcelar essas passagens em várias vezes. Além disso, também é interessante se ele puder comparecer a uma agência de viagem, em que ele faz também essa aquisição, né? Sem gastar nada por isso. Tá, nesses casos, se a pessoa sofreu um golpe desse tipo, ela pode recorrer? Sim, ela pode ingressar no judiciário. Regra geral, ela acaba ingressando no juizado especial cível. É importante fazer um boletim de ocorrência e, principalmente nas aquisições feitas pela internet, imprimir-se todas as folhas, passo a passo, de tudo aquilo que vai acontecendo. Então, imprimir a questão da passagem, imprimir com quem você está conversando, imprimir a forma que tem sido feito o pagamento, todas essas situações para que você possa efetivamente, se tiver um problema, ingressar em juízo. Para poder provar tudo isso, né? Exatamente. Em relação às casas, né, você falou que é um outro tipo de golpe, as casas que são alugadas para a temporada. O que pode acontecer de golpe? Que é mais comum? Na verdade, essas casas para temporada acabam acontecendo exatamente porque nós, que somos as pessoas que temos interesse de passar o feriado de carnaval, acabamos não prestando atenção em detalhes que são simples. Por exemplo, você vê uma foto num site e você acha que aquela casa é muito bacana. Entra em contato com aquele suposto proprietário no telefone e efetua, como geralmente é pedido, 50%, 60% do valor do depósito. A gente acaba fazendo isso. E aí dizem, né, olha, quando você chegar aqui, você paga o resto. O problema é que muitas vezes a gente vê a foto bonita na internet e quando chega lá não tem casa, não tem foto ou ainda tem a casa, mas já foi alugada para outra pessoa. Então isso acaba sendo complicado. Muitas câmeras, muitos efeitos, né, também que podem Exatamente. Transformar um ambiente que é pequeno num ambiente grande. Uma e as casa pessoas mais simples numa casa mais isso. bonita. Sim. E isso acaba sendo complicado, porque geralmente a gente procura um certo conforto, que muitas vezes a internet acaba enganando a gente. Com certeza. E existe alguma regra que seja válida realmente, assim, falando na parte judicial, para esses tipos de contrato? Por exemplo, se eu aluguei uma casa e alguns dias antes tive um problema de saúde, eu não vou poder ir. Eu posso cancelar sem ter prejuízo ou não? Sim. Tudo, na verdade, vai da forma que você contrata. O contrato entre as partes é o que a gente chama de lei. Então isso acaba valendo naquilo que foi combinado. A regra é que quando você faz um contrato com uma imobiliária, determinadas situações prevêem a desistência até um tempo antes de você estar chegando no local, um tempo antes da locação, situações nesse sentido. A regra é, se acontecer um caso que a gente não está esperando, como por exemplo uma questão de doença, uma questão de falecimento, a regra é que você pode efetivamente discutir a sua obrigação de estar efetuando esse pagamento integral. Mas infelizmente
Multas contratuais existem, exatamente para que não causem prejuízos a nenhuma das partes. A gente tem que pensar também que o locador, em tese, disponibilizou um imóvel para você. E você não está indo fazer isso, ele perdeu a locação. Então existe essa possibilidade. É normal, é legal o locatário colocar alguns itens no contrato, como por exemplo, ele pode impor isso, que eu entregue a casa limpa, ou então se eu não for no dia, eu sou sujeito a multa. Sim, isso é pode totalmente acontecer. Legal. Sim, é legal. O que tem que ser é que as multas têm que ter um bom senso. O maior problema nesses contratos específicos, que são contratos de locação para temporada, que nós falamos, a questão do carnaval, é que a multa é totalmente desproporcional àquilo que está sendo pago. Então você, na verdade, tem lá um aluguel custando 2, 3, 4 mil reais e uma multa custando 15, 20 mil reais, o que na verdade não tem cabimento. A multa, que é um acessório, não pode ser maior do que aquele valor principal que você está pagando. Tá, então nesses casos cabe recorrer, porque é uma multa abusiva? Sim, exatamente. Nesses casos, é importante que não se faça até o pagamento e que se ingresse em juízo para discutir essas situações para poder ser colocado. Tanto a imobiliária quanto o dono do imóvel podem ser acionados nesse caso. E como a gente estava conversando sobre quando você chega no local e a casa não é aquilo, né, é aquela propaganda enganosa, como que o consumidor pode recorrer com isso? A coisa mais importante quando isso acontece é fazer um boletim de ocorrência, para ficar caracterizado essa ilicitude, o problema relacionado à casa. Outra coisa importante que ajuda muito é que todos hoje praticamente têm um smartphone que tem câmera. Então dá para a gente poder fotografar isso, dá para a gente poder filmar isso e ter, na verdade, essas situações como prova. Quando isso acontece numa questão que envolve uma imobiliária que você conhece ou que isso foi feito, essa aquisição, esse contrato, seja pela internet ou seja até mesmo pessoalmente, isso vale muito a pena porque as pessoas têm como responder, a imobiliária tem como pagar esse prejuízo, assim como o proprietário da casa, diante dessa propaganda enganosa. E aí sim, você pode ingressar geralmente no juizado especial civil para discutir causas de até 20 salários mínimos, que não precisam nem de advogado. Você pode fazer essa reclamação sozinho, levando as provas até lá. E nesses casos, se acontecer de chegar numa casa, a propaganda for enganosa, você vai fotografar, vai filmar, mas é indiferente se a pessoa ficar ou não ficar no imóvel? Sim. Lembre-se da seguinte situação. Se eu permaneço no imóvel, eu estou aquiescendo com aquela situação, estou concordando com aquilo. Pode não ser aquilo que eu queria contratar, mas se ali permaneço, ali fico, com certeza, na hora de se discutir isso num processo, a parte contrária, no caso imobiliário ou proprietário, vão dizer que não havia essa propaganda enganosa, exatamente porque você aceitou permanecer naquele local. Muitas pessoas acabam não discutindo na justiça exatamente porque acabam aceitando situações como essa. Com certeza, às vezes encara uma viagem longa, né, dirigindo, chegar lá, fala, poxa, eu vou voltar agora para casa e fazer o quê no carnaval? Eu não vou brigar, vai ser isso aqui mesmo e tudo bem. É exatamente isso. Doutor Fabrício, é verdade que quem vai curtir o carnaval nos famosos camarotes de Salvador, ou até mesmo no Sambódromo, também tem seus direitos? Sim, é verdade. Toda vez que nós vamos fazer ou participar de um desfile ou contratar um camarote, seja numa casa de shows, seja no Sambódromo, seja em qualquer lugar, é importante lembrar que isso é um contrato entre as partes. Toda vez que eu entro nesse camarote, eu estou esperando aquilo que me prometeram, aquilo que foi colocado. E por conta disso, o consumidor tem os seus direitos que devem ser respeitados. Muito legal, acho que muita gente não sabia disso, né? Se eu compro ingresso para assistir um desfile numa escola de samba no Sambódromo, eu comprei porque eu queria ver aquela escola e algum artista famoso ia estar desfilando em algum carro e eu estava ali no melhor lugar para vê-lo de perto. E esse artista, por algum problema, não aparece. Eu tenho como recorrer disso também? Então, na verdade, a gente tem que lembrar que tudo é um contrato. Por exemplo, se eu contratei para ficar no melhor lugar do Sambódromo, para assistir o desfile daquele artista famoso, e aquele artista famoso não pôde aparecer por algum motivo, mas eu estou ali e consigo assistir todo o desfile, então, na verdade, eu não teria como ingressar em juízo por conta disso. Mas imaginemos a seguinte situação. Imaginemos que você está no Carnaval de Salvador e você contrata aquele camarote para você poder ver um trio elétrico de uma artista muito famosa, de uma cantora muito famosa. E esse trio elétrico naquele dia não passa.
Se isso vier a acontecer, você tem direito de ter o seu dinheiro de volta e, além disso, ainda pode pleitear eventuais questões envolvendo até mesmo danos morais, dependendo da situação que isso foi colocado. Exatamente porque você acabou contratando uma situação a qual ela não ocorreu. Mesmo tendo ficado ali e curtido os outros trios que passaram. Exatamente, porque você quando comprou o seu abadá, você quando comprou aquele local, você comprou por conta daquela situação específica, não por causa dos outros trios. Sendo assim, você tem esse direito. Isso é bem importante, porque isso é muito comum de acontecer. Bastante. Muito comum mesmo. As pessoas têm que ficar atentas a isso e reconhecerem os seus direitos, Exatamente. né? Geralmente isso acontece porque ninguém reclama. Sim. Né? Isso acaba passando. Ou seja, e aí... são milhões de pessoas ali, né? Se todo mundo souber e todo mundo reclamar, Exatamente. evita que aconteça futuramente e todo mundo vai recorrer e ter seus direitos de volta, exatamente. Né? E tudo que acontece ali dentro, a gente sabe que envolve muita gente, esses meios dos clubes, tudo que acontece ali, uma agressão, um roubo, um furto, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é exatamente de quem está promovendo o evento. Isso é importante. Geralmente a gente passa por esses locais e tem aquelas plaquinhas, né? Não nos responsabilizamos por isso ou por aquilo. Essas plaquinhas não valem de nada. Valem. Se na verdade você foi lá e contratou aquele evento para poder participar daquela situação e você está dentro do seu camarote, tem agressão, furto, roubo ou qualquer coisa que o valha, quem promove o evento é o responsável por isso. E até mesmo nos cruzeiros marítimos, independente de ser no carnaval ou não, quando você tem um atraso no embarque, acaba saindo muito mais tarde, você perde uma diária, você também pode recorrer? Sim, pode. Isso é muito comum acontecer. Da mesma forma que nos aeroportos, quando existem atrasos para poder embarcar, existe essa possibilidade de reclamarem os danos, também nos cruzeiros marítimos. Lembre-se que você contratou diárias para aquilo. Se você tem que sair, entrar no navio num horário X e embarcar em determinado horário para que ele possa sair para fazer o cruzeiro, e isso não acontece, você tem direito a ser reembolsado dos seus prejuízos, você tem direito, inclusive, a reclamar tanto dos danos materiais quanto morais. Lembra que geralmente a gente tem um período como esse para poder descansar. A gente faz contratos para poder descansar, se divertir. E não acontecer o que vem acontecendo geralmente com problemas aí nesse sentido. A gente tem visto muito acontecer em bandas, né? Aqui em Santos a gente tem muita banda, brigas, também assaltos. As bandas são ao ar livre. Aí você tem direito a recorrer a alguma coisa? Sim. Geralmente as bandas acabam vendendo camisetas para que você possa participar da banda. Ao comprar uma camiseta, você acabou de contratar uma situação. Mesmo sendo ao ar livre. Exatamente, não existe esse problema. Então você que está promovendo esse desfile, você que está promovendo esse evento, você é responsável por tudo que vier acontecer comigo ali. É lógico que quando o evento é ao ar livre, existem algumas questões que precisam ser avaliadas. Se eu não criei a situação de risco, se eu não acabei me excedendo porque bebi demais e acabei provocando a situação, né, o que a gente chama de culpa exclusiva da vítima. Mas a regra, como tudo, existe um contrato, existe uma relação de consumo e existe a obrigatoriedade de você poder zelar por quem está atrás do trio. Com certeza, né? Doutor Fabrício, acho que a gente ajudou bastante o público aí em casa a tirar suas dúvidas, né? E em caso de alguém precisar recorrer, deixa o contato do seu escritório pra gente, então, por favor. Nós temos um escritório em São Paulo, na Avenida Paulista, e um escritório em São Vicente. Passar o endereço de São Vicente que talvez seja mais fácil. É Rua Padre Anchieta, 331, Conjunto 21, ao lado do Shopping Brisa Mar, em São Vicente. Muito obrigada pela sua presença e aproveite aí os últimos dias de carnaval também. Exatamente, uma boa folia para todos.